Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 14 de outubro de 2024, né? Uma segunda-feira, começo de semana. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos passar para a preciosa palavra do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albana, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento Lara, a família, o ministério, chamar tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, cortando o laço, quebrando as cadeiras, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em João 14, que diz assim: Jesus fortalece os seus discípulos, tá? Essa palavra, ela não tem... ela é bem direta, clara e reta para mim e para você, tá? Não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia 14 de outubro de 2024. Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tem até um louvor, né? Com essa palavra aqui, né? A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, né? Então, Jesus, ele pede pra gente não perturbar, não se perturbe o coração de vocês, que Jesus estava falando, né? A gente vê que Jesus vem avisando por seus discípulos que ele iria morrer, tá? Então, assim, que estava próximo à sua morte. Então, Jesus fala assim, não perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creiam também em mim. Se vocês creem em mim, vocês terão a vida eterna, né? Porque é uma notícia perturbadora, tá? Saber que o mestre, a quem eles adoravam, a quem eles seguiam, a quem, né, eles eram discípulos, iria morrer. Como assim? Ele é o nosso líder. Então, como é que ele vai morrer, né? Então, é algo que deixava eles perturbados no coração, né? Então, eles tinham que crer. Seria o antídoto, a cura ali seria o crer. Aí, Jesus diz assim, na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar ali lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver e vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então, Jesus está falando, eu vou para a casa do meu pai, é o céu, né? E para entrar no céu, vivo não entra, tá? Porque Jesus assim, vamos dizer assim, Jesus ele não é Deus de mortos, né? Ele é Deus de vivo que espirituais, tá? Então, porque a nossa vida é após a morte. Aqui você pode viver 150 anos, você vai viver muito, mas uma eternidade sem Deus e uma eternidade com Deus são caminhos totalmente opostos, diferentes, tá? Então, para onde Jesus vai, ninguém pode ir enquanto, né, enquanto você vai morrer e você vai ficar onde? No paraíso, esperando até, né, a inauguração, até a vinda do mestre, né, no arrebatamento. E diz assim, e se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver e vocês conheçam o caminho para onde eu vou, né? Então, voltarei, ele vai voltar para a casa do meu pai, tá? É uma referência à segunda vinda de Jesus, então ele vai estar vindo buscar a gente, tá? Então, é o caminho, então é o caminho. Você sabe que antigamente os cristãos eram conhecidos como o caminho, tá bom? Então, Jesus, ele é o caminho. Então, a igreja primitiva no começo era conhecida como o caminho. E aí diz assim, no Jesus é o caminho para o Pai. E diz no 5, e disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho, né? Tomé sempre... Ai, Jesus, Tomé é um barato. E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês realmente, se vocês realmente me conhecem, né? Conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem, o têm visto o caminho? Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha que Jesus responde para ele. Ele está pedindo para mostrar o Pai, olha. Jesus respondeu, vocês não me conhecem, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo são apenas minhas? Não são apenas minhas?
Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, então eles não estavam conseguindo ver, tá? Que as palavras de Jesus não é dele, porque Jesus tem a palavra de vida eterna, né? Então, a gente vê que Tomé era super franco, né? A gente vê que ela vai dizer, eu só acredito se eu ver os cravos das mãos de Jesus, né? Então, quando a gente vê Tomé falando isso, não só Tomé, ele era franco porque ele falava, mas não foi só Tomé o único que não acreditou em Jesus, porque a gente vê que os 12 discípulos também não acreditaram na ressurreição do mestre, tá? Os 12 não, os demais 10, né? Porque o Jesus já tinha morrido. Então, Tomé, ele não tinha rodeio, ele não estava compreendendo, ele fez uma pergunta simples, tá? Então, Jesus diz assim, eu sou o caminho, tá? É o único caminho. Então, Jesus é o único caminho, Jesus é o caminho verdadeiro, não tem outro caminho. Jesus é a vida eterna, né? Jesus é a verdade, Jesus é tudo, tudo. Jesus é tudo. Então, não tem outro caminho, tá? O caminho verdadeiro é Jesus. Então, acaba sendo assim meio estranho, porque, né? Quem vê o Pai, como assim? Eu vejo o Pai, né? Jesus exalta que ele tem uma estreita. Ele e o Pai é um só, entendeu? É algo estreito, né? Jesus, ele trouxe uma revelação plena que ele e o Pai é um só, né? Ele diz aqui assim, ó, se você realmente me conhecesse, ó, se você realmente me conhecesse, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem, o tenham visto. Então, vocês estão me vendo, tá bom? Eu sou a Trindade, tá? É a Trindade. É Deus triuno, né? Então, assim, eu tô falando que eu vou para o Pai. Então, assim, eu vou para o céu. Então, é algo que é meio difícil de entender, sim, né? Mas é a verdade do Senhor, né? Então, e o que acontece? E os apóstolos, eles não tinham esse conhecimento pleno ainda, porque ainda não lhe foram revelados totalmente o mistério do evangelho, né? Então, e Jesus, ele não fala dos ensinos dele, ele fala dos ensinos do Pai, tá? Então, o que Jesus tem não é uma obra humana, é uma obra dos céus. Os ensinos de Jesus não é, né? Não é da terra, né? Os ensinos de Jesus é do céu. Porque não é ele, é o Pai. Então, a gente tem que ter essa ideia, sabe? Aí hoje, creia que eu estou no Pai, né? E que o Pai está em mim. É uma fé salvífica. Então, quando você crê que ambos é um, né? Que o Pai está nele, então você tem uma fé salvífica numa pessoa que é o próprio Jesus, que implica numa fé, né? Essa fé implica o quê? Crer que Jesus é um só com Deus, né? Deus e Jesus é um só. É um só. É meio difícil, Nossa, Deus, ele se despojou totalmente da sua glória, tá? Pra se tornar um embrião, entrar ali no ventre de Maria, para nascer Jesus. Igreja, porque ele sabia que sem sangue não haveria salvação, né? Não haveria remissão de pecados. Então, esse Deus, ele é tremendo. Então, ele vem nos mostrar aqui que as coisas, né? E aí, Jesus, ele continua. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai vive em mim. Então, é do céu. As coisas do Senhor não é dessa terra, é do céu, tá? Mostrando claramente, né? Que não é de origem humana, tá? Que era do céu. Aí a gente vê aqui no 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. E o Pai seja glorificado no Filho. Né? E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. No nome de quem? De Jesus. Então, é bem complicado. Parece que é bem complicado você entender, porque é algo espiritual, tá? Não é uma obra da terra, é uma obra do céu. Em meu nome, quando Jesus ele fala disso, ele fala de milagres maiores, porque o poder do Espírito Santo de Deus, né? Vai tá nos ajudando, porque são as obras, o poder do Espírito Santo, né? Que ele vai enviar da parte do Pai, que é o Consolador, né? E a gente vê aqui a Trindade, tá bom? Jesus falando ali da Trindade, trabalhando junto depois.
E diz assim, em meu nome, simplesmente na oração, né? Diz no nome de Jesus, em nome de Jesus, Satanás repreende, em nome de Jesus, saia. No nome de Jesus não tem outro nome, tá? É só no nome de Jesus, tá? Então, o que que acontece? Nós, quando oramos, a oração, ela quebra as cadeias, ela abre, né, as comportas do céu. Hoje de manhã mesmo, eu estava em falta com Deus de acordar às 5h30 da manhã para orar, porque, né, Deus fala, eu acordo às 5h30, eu tomo um banho, aí eu vou orar, e aí eu vou estudar a palavra e tal, e hoje de manhã eu acordei, né, e levantei, e tomei banho, orei e tal. Então, eu me senti forte, hoje eu consegui orar, fazia tempo que eu não orava como eu orava hoje. Quando eu oro bastante, né, eu me sinto mais perto do Pai, né? Então a gente se sente mais próxima de Deus. Então é algo que é necessário para nosso alimento espiritual, né? Então eu sou grata a Deus quando eu consigo. Porque orar não é fácil, igreja. É uma luta espiritual. O diabo, ele quer parar, ele quer barrar, né? Porque no mundo espiritual é uma luta. Então, amam, obedecerão. Então, quando a gente ama, a gente obedece, tá? Vamos continuar. E se pedir no nome de quem? De Jesus. Nunca esqueça, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Jesus promete o Espírito Santo. É tremendo, né? O Consolador que está na minha e na tua vida. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e eles lhe darão um conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em você. Então, nem é todo mundo que conhece. Quem conhece é só realmente o Espírito da Verdade. Quem conhece o Espírito da Verdade é quem é do Senhor Jesus, porque o mundo não conhece, o mundo não aceita, tá? As coisas de Deus, né? Então, isso é muito tremendo. Então, assim, só pode ver quem é espiritual, tá? Porque aí se manifestam as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus trabalhando, né? Então, e o mundo não consegue enxergar, porque no mundo jaz o maligno, o inimigo, ele tá lutando, né? E ele não tem interesse que eu e você, que os nossos olhos venham ser abertos, tá bom? Porque o Espírito Santo de Deus vai estar dentro de mim e de você. E prosseguindo, não, diz aqui, nem conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês, estará em você. Não os deixarei órfãos, voltarei. Jesus diz assim, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, tá bom? Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Então, Jesus, o que ele diz? Que ele vive, porque eu vivo, porque Jesus, ele é a vida, tá? Jesus é a vida, é o caminho, não tem outro, é Jesus, tá bom? Então, quando ele fala que ele vai voltar, ele tá falando da descida do Espírito Santo de Deus, tá bom? E ele vai descer para ficar dentro de mim e de você, porque ambos são um só, tá? E depois também ele vai aparecer na segunda vinda, tá? E diz assim, naquele dia compreenderão que eu estou com o Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Então, assim, você obedece a Deus? Igreja, não é fácil obedecer a Deus, sabe? Tem hora que eu falo assim, meu Deus, tem hora que eu me sinto assim, amarrada. Quero fazer a minha vontade, Deus não deixa. E comigo é assim, eu tento, parece que eu tô assim numa camisa de força, eu não consigo, porque Deus não deixa. Eu tenho vontade de sair desse lugar que eu moro aqui, que é tanta perturbação, tanta inveja, tanto olho grande, tanta perseguição, tanta calúnia, tanta mentira, tanto tudo que não presta, mas Deus não deixa. Eu tenho falado com o Senhor, eu não aguento mais. Mas Deus não deixa. E é fácil? Não. É muito difícil, igreja. Extremamente difícil pra mim. Tem dia que eu choro, né? Mas tô aqui, né? Eu contei pra vocês que meu esposo derrubou até o portão aqui esses dias. Foi entrar com o carro do meu padrasto. E disse que tentava frear, não conseguia e derrubou o portão, né? Então, assim, mais uma humilhação. O povo rindo, zombando, né? Fomos consertar o portão, uma perseguição, jogando piadinhas. Tivemos que pagar 3 mil reais pra consertar o portão. Eu falei, eu não aceito. O portão ficou amassado. Um queria 6 mil, outro queria 7 mil, 5.500. Eu falei, gente, eu não aceito botar um portão novo nesse lugar. O portão todo remendado. Aí Deus preparou um homem, né, onde o Renato trabalhava, que fazia os trabalhos lá com o portão, que cobrou 3 mil reais para desentortar o portão, tá? Então,
Mas pensa a humilhação. E o povo ainda jogando piada. Aqui a coisa é difícil. Só a mão de Deus. E diz aqui. Essas palavras que vocês estão ouvindo são as minhas. Não são minhas, mas de meu Pai que me enviou. Tudo isso eu lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, quem é o conselheiro? O príncipe, né? O príncipe da paz é Jesus. O conselheiro, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso conselheiro, tá? Ele que nos induz, que nos ensina o que é certo, tá bom? O Espírito Santo de Deus é o nosso conselheiro. Tem até que marcar aqui, pra mim não esquecer. Peraí. Eu gosto de marcar pra mim não esquecer. Então, ele é o nosso conselheiro. E disse... então, assim, porque é ele quem consola eu e você, né? Mas o mundo, ele não, né? Ele não entende, porque o que faz separação da gente com o mundo é a cruz, né? A cruz é que nos separa, né? Então, Cristo, ele vive em mim e em você. E a vida do cristão sempre depende da vida de Cristo. A nossa vida está atrelada a Cristo, tá? E não tem como. Não tem como, graças a Deus por isso. E a gente prosseguindo aqui, a gente vê, né, que a gente precisa, né, obedecer a Deus. Porque naquele grande dia, a ressurreição, ela vai ser algo latente, ela vai ser algo real. Então a gente tem o quê? Simplesmente obedecer, amar a Cristo, ser obediente a Deus, tá bom? Porque nós não podemos ser separados de Cristo, nós não podemos nos separar de Cristo, tá? De jeito nenhum, né? Porque ele e o Pai é um e a Trindade, né? E nós passamos também, né? Estamos amarrados com a Trindade, né? Amarrados com a Trindade. Então, a gente vê aqui no 22. Disse 22. Então disse Judas: Não, Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos a ele. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Então, Jesus sempre dizia, né? Essa palavra não sou minha, é do meu Pai. Jesus, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só a palavra, né? Então, assim, ele é tudo, né? Pra mim, pra você, né? Então, ele sempre vai estar nos auxiliando, né? Então, nós temos que viver, porque a esperança messiânica é uma expectativa real para mim, para você no dia de hoje, tá bom? E então, assim, só dá para entender quem não é do mundo, tá? Quem não é do mundo. Então, a gente ama, obedece, porque nós estamos amarrados. Então, nós temos que estar, nós temos que ter um relacionamento estreito com o Senhor Jesus, tá? Com Deus, com a Trindade. É super estreito. E o conselheiro, né, diz aqui, ó, no 25. Tudo isso tenho lhe dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Quem é que vai fazer? O Espírito Santo, que é o conselheiro. Para mim e da sua vida, tá bom? Então, é algo tremendo. Porque nós temos um conselheiro, tá? Nós não somos qualquer um, nós temos um Deus que nos faz nos lembrar de tudo que ele tem nos ensinado. E mais, deixe-lhe a paz, a minha paz eu lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. O Senhor fala pra gente não ter medo, pra gente não perturbar o coração, tá? Sempre crê em Deus, tá? É difícil, nossa. Muito complicado, igreja. Tem dia que a gente chora demais, mas só no Senhor, né, que tem paz, né? É só no Senhor, né, que nós temos um descanso interior no nosso espírito. É só em Deus que nós temos uma comunhão,
né, com Deus, porque toda a verdade, toda a paz provém do Deus da luz, né, que Deus é luz, não tem treva nele, né? Então, a gente tem que ouvir, porque a salvação, depois, aqui diz assim, ó, no 28, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, ele tá falando, eu vou para o Pai é maior do que eu, tá? Eu estou indo, tá bom? Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que me ama e que ama vocês, né? Então, é algo real, né? É algo real, né? Ai, Jesus, só o Senhor, Pai. Então, é algo que a gente tem que vivenciar, né? Não tem como, né? Então, Jesus, ele vai lá, ele vai ser reencarnado, ele vai morrer, ao terceiro dia ele vai ressuscitar, né? Então, assim, ele mostrando a grandeza dele, né? Então, é tremendo esse nosso Deus. E diz assim no 29, isso eu lhe digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Então, vocês têm que crer em mim. Vai acontecer, eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus, ele diz mais, né? Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, né? Quem é o príncipe do mundo? Satanás, tá? Satanás está vindo. Ele tem direito sobre aquelas criaturas, né? Sobre aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles seres humanos decaídos, porque nós somos, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos criaturas, seres humanos que só Deus, né? E ele diz assim, e o que acontece? Porque Satanás, ele tem direito sobre os seres humanos do mundo, tá? Mas não tem direito sobre Jesus. Porque quem é esse sujo para ter direito sobre Jesus, né? Porque Jesus é o dono do mundo, né? E tudo foi feito por ele, por intermédio dele, né? Então, Satanás, ele não tem direito nenhum sobre Jesus. Porque Jesus, ele não tem pecado. Agora, eu e você somos os pecadores. Se a gente abrir brecha, ele vem com tudo. E detalhe, no 31, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se e vamos daqui. Então, Jesus, ele está aqui para fazer a vontade do Pai. Ele deixa sempre claro a importância, né, de obedecer a ordem do Pai, tá bom? De cumprir a missão dele, né, que é se manifestar a mim e a você, como quando ele esteve no mundo foi o que ele fez, né? E até hoje ele tem se manifestado através da sua palavra, através do seu Espírito Santo de Deus que consola a minha e a sua vida, amém? Deus abençoe, fica na paz, tenha uma segunda-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém?